esta vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Eu me levanto e corro em busca do meu amor. Ela sorrindo, Esse ritmo é bem interessante e como tem uma letra irreverente, não é? O cantor tenta retratar os costumes da época com uma certa, digamos, ironia e irreverência. Comandante, não me diga que essa canção está ligada à nossa missão. De certa forma, sim. A missão de hoje está relacionada ao realismo e naturalismo. Dois períodos literários em voga no Brasil no final do século XIX e no início do século XX, período em que essa canção foi lançada. E o senhor tem alguma indicação específica para a nossa missão, comandante? Sim, vocês precisam investigar a relação entre o espaço e a sociedade e sua representação na literatura. Comece pela cidade de Fortaleza e por um autor cearense chamado Adolfo Caminha. Adolfo Caminha. Sim, ele participou durante 20 anos da Padaria Espiritual, um grêmio cultural integrado por artistas que se reuniam aqui no Café Java para discutir literatura e política. Com todo respeito, vocês estão falando da Padaria Espiritual, né? Bom, esse aqui é o exemplar do pão. Acredito que vai servir para vocês alimentarem o espírito. Alguém mencionou Caminha. Seu Adolfo não participa mais das fornadas. Não participa mais. O que houve? Madame, ninguém sabe ao certo, mas parece que ele se desentendeu com alguns membros da Padaria Espiritual. E depois ele ficou muito tempo em seu sítio fora da cidade. Seu livro, A Normalista, já havia sido publicado. É mesmo? Sim, sim. E parece que ele falou das mazelas da capital Fortaleza de forma bem direta, viu? Pode ficar com o pão. Que bela moça. Como se chama? Carol. Carol, de Carolina? Sabia que seus olhos têm a mesma descrição da personagem de Caminha? Olhos da cor de azeitona. Muito bem, está na minha hora de acertar o ponteiro com a coluna da hora. Passar bem. Pelo jeito ele também é bem direto. Deixem de gracejo, sim? Procurem rastros dos períodos literários realismo e naturalismo pela cidade de Fortaleza. O livro A Normalista, de Adolfo Caminha, servirá de guia. De acordo com este mapa, estamos aqui. Por que o comandante grifou esta avenida? Avenida Abolição? A abolição dos escravos foi em 1888. Sim, foi. Um ano antes da proclamação da República. Mas olha só, estas ruas também estão grifadas. Domingos Olímpio, Aloysio de Azevedo e Oliveira Paiva. Que estranho. Mas vamos, o professor que vai nos dar mais pistas sobre o período do realismo e naturalismo já deve estar chegando. Professor, em que período o realismo e o naturalismo apareceu? O realismo e o naturalismo acontecem na segunda metade do século XIX, palco de profundas mudanças sociais. A sociedade ainda estava se ajustando com os avanços científicos que a Revolução Industrial provocou. A era das máquinas permitiu que fosse tecido um olhar mais objetivo para a realidade, como se fosse possível comprovar todos os eventos do mundo e os sentimentos do homem de maneira científica e material. E na literatura? Em termos de literatura, o realismo se coloca em contraponto com o romantismo. Enquanto o romantismo pinta um nacionalismo exacerbado, com imagens idealizadas da mulher, o realismo e o naturalismo tentam aproximar o leitor da realidade nua e crua, com todas as tintas de cruezas e desgraças que rodeiam a vida urbana e cotidiana. Então, não existe amor? O amor até existe, mas os sentimentos estão subordinados aos interesses sociais. É assim com a Normalista de Adolfo Caminha. O amor idealizado que a protagonista sente por Zusa, um rapaz da alta sociedade, é abafado pela fuga dele para o Rio de Janeiro e pela gravidez dela, um exemplo de incesto por parte do padrinho. E essa característica vai se repetir em outros autores desta época, como Domingos Olímpio, Aloysio de Azevedo, Oliveira Paiva, que por falar em Rio de Janeiro, a cidade era palco de profundas mudanças e outros acontecimentos na segunda metade do século XIX. Lá estava o escritor Machado de Assis,
que passeava pelas vielas do Rio de Janeiro com um olhar crítico e atento às mazelas humanas que foram incorporadas de forma racional em seus contos. Vocês perceberam? Os nomes que estão grifados nas ruas de Fortaleza são os de autores do período literário descrito pelo professor. Oliveira Paiva, Rodolfo Teófilo. É, exatamente. E o comandante disse que a gente ia encontrar mais informações nesse livro. Citou a mulher do Dr. Mendes, juiz municipal. Estava ali uma que fora encontrada aos beijos com José Pereira da província, em pleno passeio público. Quem era que não sabia? Ninguém. Nós estamos no passeio público, não? Claro, é isso. O realismo usava mesmo cenários locais e temáticas comuns ao povo naquela época. E o livro fala ainda da Igreja do Patrocínio. Ao dobrar a Rua da Assembleia, o Zusa parou à espera que o bonde passasse e esteve considerando um instante. Estamos em frente ao Museu do Ceará, um antigo prédio da Assembleia da Província. É fascinante saber que os lugares ainda estão aqui, ainda que com outras funções nos dias de hoje. Então tudo faz sentido agora. Se a missão é encontrar as características do realismo e do naturalismo, o livro de Adolfo Caminha deixa isso bem evidente, tanto na descrição dos personagens quanto na descrição dos locais. E os textos denunciavam a hipocrisia da sociedade com uma narrativa descritiva, quase de análise. Muito bem, tripulantes. Vejo que entenderam as pistas. Estou muito orgulhoso de vocês. Ô, comandante, acredito que a missão ainda não acabou, pois não temos informações suficientes. Sim, comandante. Precisamos seguir o caminho de Caminha. Isso mesmo. O que podemos perceber até agora é que, para o pensamento realista, a relação da espécie humana com o quadro geográfico em que habita orienta suas ações e atitudes, ainda sem esquecer de sua conduta subjetiva. Comandante, precisamos ir até o Rio de Janeiro para investigar esse cenário em que muitos viveram e sobre ele escreveram, já que era a principal cidade do Brasil na época. Depois de toda essa argumentação, Rodrigo, o que posso dizer é: vamos ao Rio de Janeiro e nos encontrar com aquele que melhor retratou essa cidade, José Maria Machado de Assis. Assim é que temos contra a conservação da capital, além do mais, o beneplácito do próprio Rio de Janeiro. Ele será sempre, como disse um deputado, a nossa Nova York. Não é pouco, nem todas as cidades podem ser uma grande metrópole comercial. Não levarão daqui a nossa vasta Bahia, as nossas grandezas naturais e industriais, a nossa Rua do Ouvidor com seu autômato jogador de damas. Nem as próprias damas. Cá ficará o Gigante de Pedra, memória da quadra romântica, a Bela Tijuca, descrita por Alencar em uma carta célebre, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a enseada de Botafogo, se até lá não estiver aterrada. Tudo pode acontecer. Um dia, quem sabe, lançaremos uma ponte entre esta cidade e Niterói. Uma ponte política, entenda-se, nada impedindo que também se faça uma ponte de ferro. Ah, esse bruxo nunca saiu do Rio de Janeiro e lê a realidade nacional em consonância com a realidade estrangeira a essa terra. Agora imagine que loucura, uma ponte entre a cidade de Niterói e o Rio de Janeiro. Que estranhos. Não vou viver com ninguém. Viverei com o Catete, o Largo do Machado, a praia de Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Vou voltar para os meus escritos. Veja, ele está aqui. Papel, amigo papel, não recolhas tudo o que escrevi esta pena vadia. Querendo servir-me, acabarás desservindo-me, porque se acontecer que eu me vá desta vida, sem tempo de te reduzir às cinzas, os que me lerem depois da missa de 7º dia, ou antes, ou ainda antes do enterro, podem cuidar que te confio cuidados de amor. Perceberam como o amor pode ter faces secretas em diversos gêneros literários? Percebi sim, me deu uma boa noção para entender o que é literatura. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou.